Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os aprovados para o cargo de delegado da Polícia Civil de Minas Gerais. Hoje nós vamos conhecer o Diego Antunes, que foi aprovado em 19º lugar para esse grande concurso e conquistou aí os objetivos dele. Diego, parabéns, seja bem-vindo aqui à nossa entrevista. E, enfim, imagino que você esteja muito feliz, né? Já dando um spoiler, você passou na sua cidade, né? Ou melhor, no seu estado. Pois é, muito obrigado, Lívia, aí pelo convite, né? Fico muito feliz e muito honrado aí pela lembrança, né, do Estratégia, que foi quem me auxiliou aí durante esses longos e árduos anos de estudo. E claro, a gente fica muito feliz, né? Não só pela aprovação, mas também principalmente pela aprovação aqui perto da família, perto de casa. Então, é uma alegria imensa essa aprovação. Diego, conta um pouquinho para a gente, então, qual cidade de Minas Gerais você é, a sua formação, a sua faculdade da qual você se formou, qual que é a sua idade? Conta um pouquinho para a gente iniciar nossa conversa e para que a gente possa te conhecer melhor. Bem, eu sou mineiro, sou de Montes Claros, que é no norte de Minas Gerais. Sou natural daqui, então. Eu tenho 32 anos. Atualmente, eu sou professor na mesma instituição onde eu me formei, que é a Faculdade Santo Agostinho. Desde o início do curso, né, eu não tinha essa pretensão inicial de realizar concurso público. Eu sempre tive a pretensão, de fato, de lecionar. E toda a minha trajetória acadêmica foi pautada justamente em fazer um mestrado, tanto que eu saí daqui de Minas, fui para o Rio de Janeiro, fiz meu mestrado e retornei para Santo Agostinho para poder lecionar. Depois de um certo tempo, que aí eu comecei a ter essa pretensão com relação ao concurso público, e eu estudo aí para fins de concurso desde aproximadamente 2017, 2018. Então, é uma trajetória aí que não é de hoje, né? Você comentou em determinado momento que foram 11 anos de estudo, no estudo direcionado a concurso público ou não? Você começou a focar exatamente para o cargo de delegado aí em 2017, 2018, como você comentou? Como eu lecionava, né, eu sempre lecionei tanto para graduação quanto para concursos públicos, né? Então, até isso foi algo que me chamou a atenção e eu percebi que eu também poderia entrar para essa área. Mas para fins de concurso público mesmo, foi ali a partir de 2017, que foi um período onde eu já tinha concluído meu mestrado, já estava lecionando, e a partir desse momento foi que eu comecei realmente a prestar concurso público, mas única e exclusivamente para o cargo de delegado, né? Em nenhum outro momento eu cheguei a fazer alguma prova para outra carreira jurídica que não fosse a de delegado, porque era aquela que mais me chamava a atenção, que, aliás, foi objeto de pesquisa que eu tive no mestrado. Então, era algo que, de fato, me chamava muita atenção. Então, nesses quase 5, 6 anos de estudo, o Estratégia esteve com você desde o início ou você descobriu, se tornou aluno de Estratégia no meio do percurso? No início, eu já tive um contato inicial, mas não era aquele contato mais profundo, né? Eram de disciplinas isoladas. Eu me recordo que quando eu comecei a estudar, eu sentia muita dificuldade, mas muita dificuldade mesmo, porque nós não estamos familiarizados com isso, com relação a uma disciplina específica que é de medicina legal. E os manuais de medicina legal, eles são manuais densos, que nós temos uma certa dificuldade de ter uma melhor compreensão, um fácil acesso. E aí teve um colega que estudava comigo que me indicou o Estratégia justamente com essa disciplina específica de medicina legal. Então, a partir daí que eu fui conhecendo o Estratégia, e aí mais para frente, depois de um ano e meio, que aí eu fiz o curso completo, né, das carreiras jurídicas, e eu pude ter, a partir dali, né, um contato mais profundo com relação a essas disciplinas, e que, aliás, me auxiliou bastante, principalmente, né, com relação às questões comentadas e o direcionamento para aquele concurso, né? Você fazer uma bateria de questões voltada, igual aqui para Minas, para a banca, que é a FUMARC. Então, isso também auxiliava, né, com relação ao próprio conhecimento e forma de cobrança, né, por parte daquela banca. Então, foi a partir dali, 2018, 2019, que eu tive um contato inicial com relação à estratégia. Diego, e você chegou a conquistar outras aprovações
Ou você demorou muito tempo até ter o sim, né? Foram muitos nãos antes do sim. Como que foi esse processo de resiliência, de não desistir? A primeira grande aprovação que eu tive, e que de fato era o que eu pretendia, foi em 2018, para o cargo de delegado da Polícia Federal, mas, né, embora tenha sido aprovado na prova objetiva e na prova discursiva, eu fui reprovado no teste de aptidão física. E é algo que a gente não espera. Uma semana antes do teste de aptidão física, eu tive um problema na lombar, né? Então, uma vértebra minha saiu do lugar e fazer muita fisioterapia, eu fui para o TAF, consegui realizar alguns exercícios, mas na hora da corrida, minha lombar travou e eu realmente não conseguia mais correr. Eu fiquei estendido lá no chão, o pessoal me socorreu, e era um objetivo que eu tinha, né? Todo mundo sabia que eu estudava para carreira de delegado da Polícia Federal. Então, a partir daquele dia, né, dá aquele baque, né? Você fica assim o dia inteiro assim pensando, né? Mas eu sempre tive a cabeça muito bem estruturada. Acredito muito que é tudo providência divina, né? Então, é porque de fato não era para acontecer. Passou aquele dia, no dia seguinte eu ergui a cabeça e falei, não, a partir de agora tem que procurar algum outro concurso, vou redirecionar meus estudos, né? Porque também tem isso, né? A gente às vezes estuda para uma carreira federal, para uma carreira estadual, a própria forma de cobrança das disciplinas é muito diferente. Então, eu esqueci a Polícia Federal, vou focar agora, então, na Polícia Civil. Entre aspas, problema é porque as polícias civis que me interessavam naquele momento eram de Minas, que também tinham tido em 2018, mas que, como eu abdiquei de todo e qualquer estudo para a Polícia Civil, para fazer a Polícia Federal, em 2018 eu não fui aprovado em Minas, 2018 eu fui reprovado na discursiva de São Paulo. Então, a partir daí, eu planejei, falei, não, eu vou estudar agora para o próximo concurso da Polícia Civil, ou de Minas, ou do Paraná, né, ou de alguns outros estados. Mas eu nunca tive, assim, esse anseio imediato, né, de ser aprovado no concurso. Então, alguns concursos, até para delegado que eram abertos, vez ou outra, eu nunca tive a pretensão de realizar, e esperei. Saiu o de Minas e, graças a Deus, aí, dessa vez deu certo. Legal você compartilhar isso, Diego, porque essa parte emocional, de ansiedade, de nervosismo e até de entendimento, né, é muito importante para que a gente consiga conquistar os nossos objetivos nesse mundo de concursos públicos. Você disse que ficou triste um dia, né, depois dessa reprovação do TAF. Do jeito que eu sou dramática, acho que eu ia ficar um mês triste depois que eu ia, enfim, me reerguer. Então, muito legal você compartilhar isso, esse ensinamento também, essa resiliência. Mas brincadeiras à parte, queria entender um pouquinho também como que você organizava a sua rotina. Pelo que eu entendi, você trabalha, então você estudava e trabalhava ao mesmo tempo. Eu pergunto mais, organização da sua rotina em horas líquidas de estudo, divisão de matérias, como que você fazia? Bem, Lívia, eu sempre fui muito dedicado com relação a tudo em minha vida, né? Então, como eu tinha uma grande quantidade de trabalho, né, semanalmente, eu sempre fui de acordar mais cedo, de estudar até um pouco mais tarde. Todo o tempo que eu tinha realmente era para fins de estudo. Eu acordava cedo, estudava, trabalhava, voltava, almoçava, estudava, trabalhava. E isso até em pequenos momentos que eu tinha, às vezes, de descanso, de lazer, até numa meia hora que você tinha, por exemplo, do intervalo de uma aula para outra, você pega ali para fazer uma revisão. Eu sempre separei, assim, um material, que era um material que eu conseguia fazer uma leitura ali de 2, 3, 4 minutos, para fins de tempo disponível que eu tinha, né? Eu nunca fui de assistir muito vídeo aula, né? Todos, todos os cursos que eu fiz, eu sempre priorizei um estudo com relação à própria lei, né, aos próprios comentários e à resolução de questão. Então, nunca teve muito de ficar assistindo vídeo aula, até porque não tinha muito tempo para isso, né? Às vezes assistia mais vídeo aula, mais final de semana, quando eu tinha um tempo maior e mais com relação àquelas disciplinas que eu tinha uma maior dificuldade. E como que foi a reta final para você, aquela última semana que antecede o dia da prova, mais especificamente da PC Minas Gerais?
Você adotou alguma estratégia de revisão ou você pisou no acelerador, no freio? O que que você fez nessa reta final? Reta final, a gente sempre dedica o máximo que tem, né? Então, todas as retas finais que eu fiz foi principalmente um estudo na prova objetiva, de estudo da própria lei, com relação àqueles artigos que são comumente mais cobrados. Agora, eu tive um pouco de dificuldade na reta final, da discursiva e da prova oral daqui de Minas, né? Porque você tem uma gama de situações que a prova pode apresentar, né? E você tem uma certa dificuldade com relação à própria indicação e estruturação ali das provas discursivas, da prova oral. Eu me recordo que uma semana antes da prova oral, por exemplo, eu já não consegui estudar, principalmente porque a prova oral é uma incógnita, né? Às vezes você tem vários pontos para fazer uma leitura, você acaba fazendo uma leitura de alguns pontos que às vezes você acha que podem ser mais cobrados, outros que podem ser menos cobrados, mas nas provas objetivas, né, eu sempre consegui estudar muito mais, né? Às vezes pela experiência que a gente foi adquirindo ao longo dos tempos e conseguindo conter o certo nervosismo. Então, nas provas objetivas, eu me sentia mais seguro, mais bem preparado. Na discursiva e na oral, já nem tanto. Aí já tem um friozinho maior, assim, na barriga, mas o estudo, ele não pode parar, né? Mesmo com relação a essas adversidades, né? E eu falo principalmente com relação à própria prova oral, por exemplo. Eu me recordo que eu fui lá para BH para fazer essa prova oral, e eu lembro que dentro do ônibus que eu fui, eu estava estudando, né, fazendo uma leitura de alguns pontos que eu tinha deixado para fazer de última hora. E eu me lembro que quando eu cheguei em BH, e eu vi que o terno que eu tinha levado, ele estava completamente molhado, né, por causa do ar-condicionado. Ele tinha guardado na parte superior do ônibus. E aí, o que eu tinha planejado para estudar um dia antes da prova ficou totalmente comprometido, porque eu fiquei o dia inteiro com o secador para poder tentar secar. E aí acaba ficando mais nervoso, e aí ficou na minha cabeça, não, provavelmente vai cair aquilo que eu não estudei, e você fica um pouco angustiado com relação àquilo. Mas isso, a gente tem que ter uma compreensão de que nada é do jeito que a gente planeja, do jeito que a gente quer, né? Mas não dá para a gente também ficar muito ansioso, muito preocupado com relação àquilo que não cabe a nós, né? Era uma situação fortuita, tinha que levar, tentar concentrar, manter o foco com relação àquilo que importa mesmo. Muito bem, mais uma lição aí que você dá para gente, né, de manter o objetivo, não se desesperar com essas intempéries que aparecem no meio do caminho. E nós precisamos também falar aqui que você foi aprovado na Polícia Civil do Paraná. Então, gostaria que você discorresse um pouquinho também dessa aprovação da PC Paraná, como que está aí o coração, para qual escolha você vai, enfim, imagino que seja de fato difícil. Realmente, é uma escolha muito difícil, né? E até porque não é uma escolha só minha, né? Hoje eu sou casado, então tem esposa, tem a minha família aqui em Minas, tem a família dela aqui em Minas. Então é algo que pesa muito com relação a uma escolha definitiva. Inicialmente, como tinha aberto primeiramente o concurso para a Polícia Civil do Paraná, meu objetivo era o Paraná. Depois da prova objetiva, aí surgiu a Polícia Civil de Minas. Só que como eu estava muito bem classificado no Paraná, eu decidi dedicar mais para a discursiva do Paraná e menos para a objetiva daqui de Minas, que seria, se não me engano, 1 ou 2 semanas depois do Paraná. Mas aí acabou que as duas deram certo, né? Mas hoje a gente tem realmente essa dúvida com relação aos dois concursos públicos. Tanto a instituição do Paraná quanto aqui em Minas são instituições excelentes, e a escolha agora, de fato, é uma escolha boa, né, a ser feita, é uma dúvida que a gente tem que escolher, claro, com muita cautela, porque é um objetivo também de vida, né? Uma escolha que não dá para voltar atrás.
mas qualquer uma dessas duas escolhas, acredito que nós estaremos muito bem servidos e muito satisfeitos com relação a elas. Analise os pontos positivos e negativos de cada estado, enfim, de cada corporação e tome a sua melhor decisão. Se você puder dar, então, uma dica de ouro para quem está nos assistindo, qual seria? Algo que você considera que foi essencial na sua trajetória? Olivia, a gente sabe que não tem, né, um único material de estudo, não existe uma porção mágica, é você ter perseverança, ter dedicação, não abaixar a cabeça para os momentos difíceis. Todo mundo tem um obstáculo na vida, né? Então, eu acho que o que foi mais determinante para mim, além de tudo isso, da questão do estudo, da dedicação, foi ter uma noção de que eu não preciso ter 8, 9, 10 horas de estudo, né? Mas você ter um estudo que seja um estudo muito bem feito, muito bem organizado. Acho que o principal é planejamento e organização, você conseguir estudar todas aquelas disciplinas fazendo uma revisão em um menor espaço de tempo. Eu, por exemplo, eu tinha uma lista que eu fazia de tudo aquilo que eu ia estudar. Então, segunda-feira eu estudava tudo aquilo. Terça, eu tinha uma outra lista. Na quarta, eu tinha uma outra. Isso me ajudava a me organizar e não perder, né? Porque, às vezes, eu estudava e falei, que dia que eu fui que eu estudei essa disciplina? Então, isso me ajudou muito ter essa organização, resolução de questões, isso é essencial, né? Isso é o beabá para aprovação. A gente sabe que cada banca tem um perfil de cobrança, cada banca tem alguns pontos específicos que são mais comumente cobrados. Então, você fazer um estudo direcionado é algo que é essencial para toda e qualquer aprovação. Isso, aquela trilha estratégica, né? aquela reta final, auxilia muito, né? Principalmente ali para as provas objetivas, assim, os últimos 30 dias, as últimas 2 semanas também dão um gás ali no estudo, mas cada um tem, né, uma forma de estudo. Eu, por exemplo, tenho uma forma de estudo onde eu tenho uma memória visual, então eu gosto muito de ter o meu material, de fazer minhas anotações. Eu não sou muito de assistir videoaula, mas quem gosta de assistir videoaula, né, pode se utilizar tranquilamente, né? Não existe uma forma de estudar, né? Cada um tem a sua forma de estudar. E aí o importante é você se conhecer e, a partir daí, você aprimorar as suas formas de estudo mesmo. Por isso que a gente faz as entrevistas, que cada um, enfim, expõe a sua forma de estudar, o que fez, o que melhor se encaixou, e isso ajuda mais pessoas também, nesses objetivos do concurso público. Eu quero agradecer a sua participação, Diego, foi um prazer entender um pouquinho mais da sua história, ouvir as suas dicas, e eu quero parabenizá-lo mais uma vez aí pelo 19º lugar para delegado da Polícia Civil de Minas Gerais. Parabéns. Obrigado, Lívia. Eu fico muito feliz e muito honrado de estar compartilhando com vocês um pouquinho aí da minha trajetória, da minha caminhada, das minhas formas de estudo aí com vocês, e aí na sua pessoa parabenizar e agradecer também ao Estratégia, não só pelo convite, mas também pelo apoio que me foi dado, até pelo curso para a prova oral, que também me foi apresentado, algumas sugestões que também me foram passadas com relação à prova. Então, fico muito feliz e muito honrado aí de conversar com vocês e agradecê-los por tudo. Imagina, nós que agradecemos. E para você que nos acompanha até aqui, também obrigada pela companhia e audiência. Se você quiser ver outras histórias, é só você navegar aqui no nosso canal Estratégia Carreira Jurídica. Obrigada e até mais.